1 Timóteo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução lá muito interessante, que é muito importante para nós como filhos de Deus, como servos de Deus, né? E isso tem que ser aplicado a nós todos os dias, principalmente agora nesses dias que nós estamos vivendo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: o alvo de minha instrução é o amor, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Olha só o que Paulo ele escreve para Timóteo. Lembrando aqui que Paulo ele era o mentor de Timóteo, né? Timóteo era o filho espiritual dele. E o desejo do apóstolo era que Timóteo pudesse tomar boas decisões na igreja de Éfeso, porque ele estava pastoreando Éfeso. E todo pastor, todo líder, ele tem que ter muito cuidado com as decisões que ele toma. Porque as decisões são importantíssimas, podem gerar problemas seríssimos ou podem trazer soluções espetaculares. Então, as decisões elas têm que ter critérios, ela tem que ter observação e um conhecimento para você tomar a decisão certa. E Paulo não só instrui Timóteo acerca de uma boa liderança, mas ele coloca um preceito maior na decisão que ele deveria tomar, nas suas decisões, que é algo muito importante que nós não podemos esquecer nunca, que é exatamente tomar decisões baseado no amor. Então, mesmo quando a gente vai corrigir, quando a gente vai tratar com um filho, com uma pessoa, né, a gente vai usar de trazer uma instrução ou, às vezes, uma disciplina, né? Isso tem que ser feito com amor. Porque o amor visa um crescimento. O amor visa uma melhoria. O amor visa trazer na vida das pessoas prosperidade, alegria, paz. E nessa carta aqui, Timóteo ele traz essas instruções, né? E ele faz questão de relatar, né, de que Timóteo ele devia preservar uma fé sadia, né, através de uma ministração da palavra de Deus para aqueles seus discípulos e a igreja, né? E, ao mesmo tempo, se você olhar lá na carta de 1 Timóteo, você vai ver que Paulo dá instruções para Timóteo combater os falsos mestres. Havia vários falsos mestres lá na igreja de Éfeso que tinham se levantado e eles estavam prejudicando a comunhão da igreja. Porque as pessoas que vêm para a comunhão da igreja e vêm apenas para criar polêmicas e não traz o ensino através do amor, não vai gerar vida. Não vai gerar boa orientação, não vai gerar paz, não vai gerar alegria, não é? Então,
Paulo ele faz questão de instruir bem Timóteo, para que ele pudesse combater os falsos mestres que havia naquela época e muitos crentes que estavam deixando a comunhão da igreja. Muitos irmãos de Éfeso estavam deixando a igreja, né? E Paulo, então, orienta Timóteo para que ele pudesse trazer boas decisões, fazer boas decisões, e principalmente baseado no amor, né? E Paulo diz a Timóteo que a questão da adoração pública, né, que era o culto que eles tinham, ele devia estar voltado para uma disposição de atitude correta diante de Deus e também das pessoas. Não poderia ser um culto qualquer, de qualquer maneira, baseado no sentimento das pessoas, mas tinha que ser algo genuíno, que brotava do espírito, do coração, da vida. E Paulo, então, ele dá essas instruções, né? E com relação à liderança, as instruções são bem detalhadas. Ele traz qualificação, inclusive, dos líderes da igreja, né? Mostrando que esses líderes deveriam honrar a Deus e praticar os ministérios que eles lideravam com honra, né? E aí Timóteo passa a dar instruções para cuidar não somente da fé que havia nele, mas também dos irmãos da igreja. E se não houvesse esse cuidado, não adiantaria nada ter um corpo, uma igreja crescendo, se desenvolvendo, sem essa preocupação. Então, o propósito maior de sermos igreja é deixar que o Espírito de Deus use a nossa vida para edificarmos a vida uns dos outros. A partir do momento que eu não tenho alegria para estar com vocês, não tenho prazer para abençoar vocês, ajudar nas dificuldades, e não conseguir edificá-los, então eu perco o propósito de igreja. Porque a igreja é exatamente para isso. Por isso que Deus nos tirou do mundo, nos tirou de uma mentalidade completamente errada, de sentimentos errados, não é? Tratou conosco de dentro para fora, nos fez mudar, e isso trouxe para nós uma transformação. Hoje nós somos transformados por esse amor de Deus, que traz uma vida sólida, né? De compromisso e relacionamento de uns para com os outros. Então, se você está dentro de uma igreja, ou a igreja que eu falo, o corpo de Cristo, mas se você estiver dentro de um templo e tiver muita gente lá dentro do templo, como igreja, ali tem que ser um lugar de prazer, de alegria, de paz, né? De crescimento, de ajuda mútua. Não tem como você estar num lugar, no corpo de Cristo, se isso não estiver acontecendo. Aí você está descumprindo o propósito. Paulo está exatamente tentando ensinar, instruir o discípulo dele, que era Timóteo, exatamente sobre isso. E o apóstolo Paulo aqui, ele ensina, ele discipula, ele orienta Timóteo, que era o pastor de Éfeso naquela hora, e filho na fé dele, e dá essa instrução bem amorosa, bem pessoal, né? Uma instrução equilibrada, que é o que nós precisamos nos dias de hoje. Nesse momento que nós estamos vivendo, aí vocês no Brasil, com duas, pelo menos, questões seríssimas, que é a parte sanitária, que é a pandemia, né? Essa situação toda aí de muitos óbitos, muitas pessoas perdendo a vida, famílias inteiras enlutadas, tristes, né? Sem poder despedir dos seus entes queridos, né? Isso lá na frente vai trazer uma consequência muito ruim. Muita gente vai sofrer
esse problema agora, mas lá na frente vai sofrer mais. Lá na frente, vocês vão ver o que vai acontecer. Muita gente vai cair em depressão, muitas famílias vão chegar momentos que eles vão se lembrar disso tudo aí, não é? E eles vão envolver essa situação com o descaso de um governo, autoridades, né, que não dão atenção da forma correta, não respeitam, não é? Que é uma tristeza muito grande saber que a gente faz parte de um povo, de um país em que o país não nos respeita, não é? Não respeita o seu cidadão, não respeita as crianças, não respeita as mulheres. Então, isso é muito triste. E se isso acontece lá fora, agora você imagine dentro da igreja. A igreja é um lugar que isso jamais pode acontecer. A igreja é um lugar de salvação, perdão, cura. É um lugar terapêutico, né? Onde você é abraçado, você é colocado dentro de um momento diferente na sua vida que faz você refletir esse amor de Deus que Paulo está falando aqui, né? E Paulo, quando ele escreve essa carta aqui, essa carta foi escrita lá na Macedônia, na época que ele vivia, cerca de no ano 64 depois de Cristo, né? Depois que o Senhor já tinha vindo, né? E Paulo, então, ele escreve isso aqui e ele destaca para Timóteo 3 características marcantes desse amor verdadeiro que a Bíblia fala, né, que ele destacou aqui. Veja que ele diz assim, olha, o alvo da minha instrução é o amor. Esse é o alvo da minha instrução. Que vem, e ele destaca aqui 3 características desse amor verdadeiro. Não tem como a gente viver dentro de uma igreja, um grupo de pessoas, se nós não desenvolvermos o amor. Mas é um amor prático. Esse amor verdadeiro, esse amor que vem de Deus, Paulo destaca 3 coisas importantes no amor. A primeira delas, no versículo 5, esse amor vem de um coração puro. O amor vem de um coração puro. Nós precisamos criar um coração puro, né? Jesus escrevendo não, Jesus lá no Sermão do Monte, ele dá essa orientação, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Que coisa linda saber que você está instruindo alguém com esse amor verdadeiro, com esse amor em coração puro. Você recebe daquela pessoa a instrução, você recebe até dela, em alguns momentos, pode até acontecer, né, que venha uma penalidade ou uma orientação mais firme, mais sólida. Mas quando você percebe que vem de um coração puro, cheio de amor, você recebe com maior tranquilidade. Você se deixa ser disciplinado, você se deixa ser conduzido. Então, o coração puro é uma das características do amor de Deus. O coração puro. E esse coração puro, ele provém de uma intenção genuína e legítima, que visa o bem do seu próximo. Então, essa intenção genuína é uma das coisas no direito, né? Quem estuda direito sabe disso, que a coisa mais difícil no direito, quando você vai conversar com um advogado aí, um juiz, o que é mais difícil para eles é provar a intenção. Acontece crimes e muitas coisas que eles não conseguem provar a intenção da pessoa.
Por isso que tem os advogados de defesa, tem os promotores, porque eles fazem de tudo para provar a intenção. Aí vem as evidências, né? Eles têm provas, as evidências, para tentar o quê? Provar aquela intenção. E quase nunca conseguem. E tem muita gente aí que foi acusada, não é? E condenada, e são pessoas que estão presas e são inocentes. Eu, quando estava em São Paulo, eu visitei alguns presídios e eu fui exatamente tentar ajudar uma pessoa, aí até do Grajaú, que estava presa, condenada, 15 anos de cadeia, e ela era inocente. E é muito triste quando você vê, dentro do direito, né, da justiça, uma justiça que ela não tem a intenção correta de provar que aquela pessoa realmente é inocente, ou fazer pelo menos a justiça com aquela pessoa. Então essa é uma parte muito difícil, a gente saber a intenção. Só que o amor, quando ele é puro, né, essa característica do amor, quando ele é puro, o que acontece? Ele passa a provar no dia a dia a sua intenção, porque você vê a atitude das pessoas. E aí, através da atitude das pessoas, você vai sentindo que elas têm um coração puro, né? Então, essa primeira característica aqui do amor é muito importante. A segunda característica que Paulo diz aqui, está no versículo 5 ainda, ele fala vem de um coração puro e de uma consciência limpa. O verdadeiro amor, ele prova através de uma consciência limpa, né? Isenta de culpa. O amor verdadeiro, ele se torna uma prática poderosa, porque é fruto de alguém que tem uma consciência limpa. Então, quem ama verdadeiramente o Senhor e ama os seus irmãos, ama o mundo de tal maneira como Jesus amou, né? Ele passa a tratar as pessoas e atuar no dia a dia com uma consciência limpa, com um amor verdadeiro, né? A paz da consciência é o maior. Quando a gente sabe que o que nós estamos fazendo na igreja, uns para os outros, dentro do ministério que Deus nos deu, para desenvolvermos um trabalho e fazermos aquilo que exatamente o Senhor quer que a gente faça, a gente passa a ter uma consciência limpa, não tem problema nenhum. Então, as dificuldades que vêm, os problemas que vêm, passa a ser uma oportunidade para você crescer mais ainda, porque você tem consciência limpa, né? A sua mente está em paz com você e com aquilo que você faz e com Deus, né? Então, Paulo, ele está aqui dando orientação para Timóteo, para que Timóteo, nas suas decisões como pastor da igreja, ele pudesse ter um coração puro e uma consciência limpa. Essas são duas características marcantes do amor verdadeiro. Então, um amor verdadeiro, cristão, ele tem coração puro e consciência limpa. Então, ele não tem condições de ser acusado de nada. Porque o que ele faz é legítimo. Não é? O que ele faz é genuíno. E as pessoas sabem disso. Elas se alegram, elas se fortalecem, elas crescem, se renovam, exatamente porque existe um coração puro e uma consciência limpa. E, em terceiro lugar, o amor, a característica do amor marcante, né? Ou marcante do amor, não só tem coração puro, não só a consciência limpa,
mas aqui Paulo diz, uma fé sincera. Versículo 5 diz lá, né? Coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Então, sinceridade com a nossa fé. E o que seria sinceridade na fé? Será que tem fé que não é sincera? A Bíblia mostra, né? Na verdade, quando a gente fala sobre uma fé sincera, é uma fé sem cera, sem máscara. Não é? Não tem máscara. É uma fé sem máscara. Infelizmente, aí nesse momento do Covid, não vai ter como, né? Ter uma fé sincera. Tem uma fé com máscara. Aí é complicado. Mas é uma fé autêntica, genuína, legítima. E Paulo, ele repete essa característica desenvolvida na vida do discípulo dele, que é Timóteo, né? E que vinha ao longo já de 3 gerações ali. Em 2 Timóteo 1,5, ele fala assim, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e depois em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ou seja, naquelas 3 gerações, Paulo destacou na vida das gerações da família do seu discípulo, que era Timóteo, né? A avó, a mãe e nele. Os 3 tinham fé autêntica, fé sincera, ou seja, fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé que glorifica a Deus e, e faz crescer, né, a vida daqueles que estão comungando com outros, né, com os irmãos. E é interessante que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,7, ele diz assim, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, a sinceridade da nossa fé, ela está sendo testada. Não tem momento melhor para testar a sinceridade da nossa fé do que nesse momento de pandemia. Aí agora, ou nós somos certamente sinceros com a nossa fé, ou nós vamos mostrar uma fé de máscaras. Fé mascarada. Fé cheia de cera, não é? E que não vai trazer benefício nenhum para nenhum de nós, nem para nós mesmos. Então, aqui Paulo está tratando com o seu discípulo, que era Timóteo. A orientação que ele dá aqui, com amor, não é? Com muito cuidado, criterioso, para instruir bem o seu discípulo, para ele levar à frente esse tipo de amor que Paulo diz aqui, caracterizado pelo coração puro, consciência limpa e uma fé sincera. E é isso que nós precisamos, querido, nesses dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos desenvolver esse tipo de amor entre nós, como igreja. Coração limpo, puro, né? Fé, consciência limpa e fé sincera. Precisamos muito desenvolver isso nesses dias. As oportunidades para a gente ajudar uns aos outros estão aí. Os problemas que cada um está enfrentando, falta de dinheiro, trabalho, recursos dentro de casa, comida, suporte emocional, né? Espiritual. Então, hoje vocês podem perceber
que aquele evangelho que estava sendo pregado antes do, do começo do lockdown, antes do começo do confinamento, né? Esse evangelho que estava sendo pregado há 3 meses atrás no Brasil e em várias outras partes do mundo, mas principalmente no nosso país, o Brasil, deixou a desejar. Esse evangelho aí, ele é fraco, ele não sustenta, ele não te capacita, ele não te preparou para esse momento. Quem viveu o outro evangelho, o evangelho da emoção, das festas, não é? O evangelho da prosperidade, do dinheiro, do recurso, não é? O evangelho do tapinha nas costas, estamos aí, estamos juntos e tal. Né? Esse evangelho aí não está resolvendo em nada o problema que você e eu estamos passando agora. E aí a gente começa a perceber que a importância de um evangelho verdadeiro, de um amor verdadeiro, faz toda a diferença na vida de todos nós. Faz diferença na vida do marido, da mulher, dos pais com seus filhos, da nação, dos governos, do vizinho, não é? Do relacionamento familiar e da igreja. Faz toda a diferença. Então, Jesus nunca brincou com isso. E olha aqui, Paulo, ele foi o último apóstolo, né? Ele mesmo disse que ele nasceu como se fosse de um aborto. Depois de todos os outros apóstolos terem andado com Jesus, ele foi o último ali que Jesus salva ele e Jesus instrui ele. O próprio Jesus instruiu Paulo. Paulo aprendeu esse evangelho com o Senhor, diretamente com o Senhor. E por isso que Paulo passou por todas as dores, dificuldades, foi preso, torturado, perseguido, não é? Traído. Mas o evangelho que Paulo conheceu deu a Paulo vitória. Paulo pôde chegar no final da sua vida e dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Esse é o evangelho verdadeiro. E você termina o seu tempo. Você tem consciência limpa, você tem um coração puro e você tem uma fé sincera. E é isso que nós precisamos viver nesses dias agora. E temos que correr atrás, não é, de um relacionamento mais profundo com Deus. Desenvolver isso. E parar de ficarmos com aquelas coisas que só desenvolvem a nossa carne, só desenvolvem a nossa superfície e não aprofunda na nossa alma. Então, você começa a experimentar a vida através de alguém de uma forma muito profunda, é quando existe a crise. Aí você começa a perceber quem realmente é profundo, quem realmente vive esse evangelho verdadeiro. Porque nessa hora, muita gente, some. Some. Até a Nilda aqui sumiu daqui, ó. A Cíntia também não está mostrando mais a cara. A Cristina está aqui também, não está mostrando a cara. Tiago está lá com o neném dele, né, Tiago? Então, precisamos viver isso, queridos. E para me encerrar aqui, eu quero só destacar isso que Paulo diz aqui no versículo 6. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Jesus não nos deu a fé para ficar discutindo, brigando com ninguém, nem achando que é melhor do que ninguém. A fé que o Senhor nos deu é para nós
vencermos as batalhas, vencermos o diabo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, vencer o mundo, né? Vencer os dardos inflamados do diabo, o escudo da fé. Então, a fé foi dada a nós para que a gente edifique a vida uns dos outros e não fique discutindo, nem tentando provar quem é melhor, quem é menor e quem faz melhor, quem não faz, né? A fé não é para isso. Então, a gente só entende que realmente a gente foi ministrado por alguém que tinha uma vida de fé profunda é quando vem a crise. Aí é que você entende que naquela época que você recebia aquela palavra, que você era bem orientado, que aquelas ministrações que você recebia era realmente vinda de Deus, porque aquela pessoa te levou a crescer no Evangelho e numa vida com Ele. E isso aqui Paulo está dizendo, olha, alguns se desviaram dessas coisas, né? Quanta gente aí no Brasil que está desviado? Se desviaram. Agora, nesse momento eles preferem falar mal da igreja, falar mal do pastor, mal de Deus, mal dos irmãos, mal do governo, né? Pessoas se revoltam. Isso mostra que eles não tiveram um aprendizado. Eles não tiveram essa fé com a consciência limpa, um coração puro e sincera. Não tiveram isso. Quem teve e quem tem, hoje vai passar. Está acabando já esse momento de pandemia. Se Deus quiser, está chegando ao fim. E você vai passar por ele. E você vai chegar lá na frente, levar bastante lições com você de crescimento, né? E você vai ver que Deus é glorificado. Então, essa é a melhor coisa que existe. E para encerrar, Paulo diz assim: querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Cadê aqueles líderes? Cadê aqueles pastores das igrejas aí que faziam as grandes campanhas? Cadê as campanhas de 7 dias, não sei de quê, de campanhas de monte, campanhas que levantava muito recurso, isso, aquilo, outro, cadê? E agora? Isso aí não está resolvendo nada. Isso mostra que esse tipo de evangelho, ele é desenvolvido apenas para algo pessoal e não para toda a comunidade. Porque o evangelho verdadeiro, ele não está preocupado com a parte material. A parte material é o resultado. Ele se preocupa primeiramente com seu crescimento e relacionamento com Deus. E o resultado disso, desse relacionamento com Deus, esse crescimento com Deus, o resultado é provisão de Deus, cuidado de Deus, livramento de Deus, né? Vem tudo conosco a partir do momento que nós desenvolvemos, em primeiro lugar, relacionamento com Ele. Que Deus possa nos ajudar, né? A nós desenvolvermos isso, termos esse coração puro, essa consciência limpa e essa fé sincera que Paulo instruiu Timóteo a ter. Que seja isso para todos nós também. Amém? Nós vamos orar. Quero orar por vocês, abençoar a vida de vocês e agradecer a Deus por essa oportunidade, né, que nós estamos tendo aqui de poder ministrar para vocês. O intuito dessa live aqui, ou desse momento aqui online, na internet, o intuito nosso é edificar nossa fé, é fortalecer você espiritualmente, é dizer para você que nós estamos juntos, né? E Deus está conosco. E a gente pode crescer espiritualmente, mesmo estando longe uns dos outros.
Então a gente está vendo aqui, Deus está fazendo a gente ver isso, enxergar isso. Que igreja é muito mais do que a gente pensava que era. A igreja não depende de instituição, ela não depende de prédios, a igreja não depende de uma estrutura. A igreja ela é espiritual, é um corpo espiritual. Podemos juntos aqui celebrarmos o Senhor, abençoarmos uns aos outros, nos fortalecermos. Então, que coisa tremenda é a gente poder viver assim. Eu preguei muito aí no Grajaú, muitas vezes falando sobre isso. Vocês podem lembrar que muitas das vezes eu falava, muita gente não entendia. Hoje as pessoas começaram a entender aquelas mensagens que eu pregava lá atrás. Muita gente começou a entender, parece que aquilo que o pastor falou, parece que está acontecendo agora, né? E eu preparava vocês exatamente para esse momento agora. Então isso é um privilégio para nós. Amém? Então nós vamos estar juntos aí, né? Nesse momento aí. A minha intenção com essas lives e estarmos juntos é apenas a edificação das suas vidas, né? Do coração e da mente, do espírito de cada um de vocês, porque eu ainda me sinto pastor de vocês, apesar de estar tão longe, mas ainda, como Paulo diz, né, lá para o Timóteo, o amor de Deus que está no nosso coração nos faz, nos constrange a continuar cuidando, né, de cada um de vocês e lembrando sempre de vocês. Então esse é o nosso desejo, de poder contribuir no coração de vocês. Não é abrir uma nova igreja, não é, começar aqui uma coisa nova, não, nada disso. Se Deus quiser fazer, Deus faz. A gente não vai impedir Deus de fazer, né? A gente vai só obedecer o que Deus quer. Mas o objetivo maior é a gente crescer juntos, experimentar aí momentos gostosos de novo, né? Faz de novo, Deus pode fazer de novo, né? Acontecer aquilo que já aconteceu. Então, esse é o nosso desejo. E aí vocês precisam, então, ajudar aí no sentido de, você sabe que tem uma irmã, um irmão que está em necessidade, né? Questão espiritual, a pessoa está aí capengando, precisando de ajuda, então traz ele para a live aí na quarta, no sábado, para a gente estar compartilhando e instruindo, né? E ao mesmo tempo fortalecendo essa pessoa. Amém? Então eu vou fazer uma oração agora, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, eu quero te agradecer por este dia. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos que estão ali no Brasil. Obrigado por todos eles que estão especificamente ali em São Paulo, na região do Grajaú. E eu oro para que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um deles. Que a tua palavra possa instruí-los, fortalecê-los, renová-los, encher seus corações de gozo e prazer e alegria e cheios de apetite espiritual para aprender mais, para comer mais da tua palavra e se fortalecerem espiritualmente nesses dias tão difíceis de pandemia, de problemas políticos no país, de desemprego, de questões sociais, que o Senhor possa fortalecer o teu povo e este grupo possa ser renovado, restaurado e possa experimentar a tua bênção. Eu oro então para que o Senhor venha nos orientar e usar este momento dessas lives, nesses dias, para trazer crescimento, fortalecimento, restauração, renovação, expectativas novas para uma visão espiritual do Senhor para aqueles que estão desesperados, estão desmotivados, eles possam ser renovados em Ti.
Então eu te agradeço por esse momento e abençoo a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém.